Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Deus é o nosso refúgio em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós não podemos sair pela manhã da nossa casa sem que primeiramente peçamos a bênção dele, a proteção do Senhor sobre cada um de nós, sob a bênção de Deus, sobre a proteção do Senhor, nós saímos, nós enfrentamos as adversidades e temos a certeza que seremos vitoriosos na companhia do Senhor. A cada dia, diante das batalhas, não temos a menor dúvida, nós prevalecemos porque o nosso Deus está ao nosso lado para lutar as nossas batalhas. Quero deixar com você também um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 59, onde a Bíblia diz o seguinte: considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Salmo 119, versículo 59. Quando nós estamos trilhando um caminho e reconhecemos que é diferente do testemunho da palavra do Senhor, nós reconsideramos a nossa trajetória e nos voltamos a seguir o caminho que de fato está prescrito pela revelação divina, que é a palavra do Senhor. Toda a nossa trajetória nós precisamos usar como sendo referência a palavra do Senhor, as Santas Escrituras. É por isso que a cada manhã, quando nos levantamos, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, o versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. É imprescindível estudarmos a palavra do Senhor. Ela é fantástica, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A palavra de Deus não apenas nos mostra os grandes homens que viveram ao lado do Senhor, mas a palavra do Senhor também nos mostra homens e mulheres que fracassaram, que caíram no mais fundo poço do pecado e receberam a graça de Deus. E no capítulo 33, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com a vida do rei Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias. Manassés nasceu quando seu pai miraculosamente recebeu a bênção de Deus, a cura de uma enfermidade incurável. Mas com aproximadamente 12 anos de idade, Manassés se assenta no trono do reino de Judá para governar. Mas a vida e o testemunho de Manassés é um dos piores reis, ou se não, o pior rei que Judá já teve. As suas ações foram mais perversas do que o povo que não conhecia o Senhor. Eu acredito que nessa manhã nós nos perguntamos: e por que é que Deus permitiu que Manassés reinasse um período de 55 anos e fizesse tanto mal diante dos olhos do Senhor? Eu creio nessa manhã que é a graça do Senhor. Deus permitiu um período tão longo no seu reinado para que a cada dia da sua vida, a cada ano, Deus esperava como um pai de amor, com os braços abertos, esperando seu filho se arrepender dos seus pecados, abandonar a vida de idolatria e se entregar completamente nos braços do Deus Criador dos céus e da terra. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo 33 do livro de 2 Crônicas, Manassés reinou por um período de 55 anos. O escritor do livro de Reis, ele culpa Manassés como sendo responsável para levar o reino de Judá à degradação espiritual. Foi ele que induziu o povo a se voltar diante aos ídolos. Manassés não se curvou somente diante de Baal, mas Manassés se curvou diante de todos os astros que estavam no céu, sol, lua, as estrelas e outros astros. Manassés se voltou para os feiticeiros, necromantes e os adivinhos da sua época. E não apenas cometeu esses pecados, mas ele também matou seus próprios filhos como sendo sacrifícios para os seus deuses na sua adoração. Manassés é o responsável para colocar dentro do templo uma deusa conhecida como sendo a deusa Azera. Era a deusa da fertilidade. Judá já tinha trilhado um caminho da degradação espiritual, mas nunca tinha alcançado o seu mais baixo nível quando liderado pelo rei Manassés. Segundo Crônicas, capítulo 33, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. A voz pela qual falava o ouvido de Manassés era a voz do profeta, era a voz de Deus, era a forma pela qual Deus conduzia o seu povo. Deus esperava que todo rei tivesse a consciência
que ele era um representante de Deus aqui sob a face dessa terra. Ele ouviria as palavras do Senhor através dos profetas e desta forma ele saberia qual era a vontade do Senhor. Mas a tradição judaica nos informa que o rei Manassés mandou pegar o profeta Isaías e serrar em duas partes. Pelo fato de não ouvir a palavra do Senhor, Deus permitiu que os seus juízos caíssem sobre o reinado de Judá. O objetivo era levar Manassés a arrepender-se dos seus pecados. Deus amava o povo de Judá. Da tribo de Judá viria no futuro o Filho de Deus morrer na cruz do Calvário. E para cumprir os seus propósitos, Deus estava trabalhando com o seu povo a arrepender-se dos seus pecados e reconhecer que somente Deus é Deus. Mas diante da apostasia de Manassés, Deus permite que os assírios prevaleçam sobre o seu povo. E o seu povo foi levado para o cativeiro dos assírios. E Manassés teve uma sentença maior. Manassés foi colocado dentro de cadeias com ganchos no seu nariz. Babilônia fazia parte do Império Assírio. Muitos reis da Síria tinham o título de Babilônia. Eles governavam para o Império Babilônico. Somente dessa forma um rei da Síria poderia prevalecer diante de um rei de Judá. Somente dessa forma Manassés poderia ser vencido por um rei da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 33, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Manassés, ao ser levado para a Babilônia como cativo, dentro de uma jaula, com argolas no seu nariz, ele reconhece que pecou, ele reconhece que fracassou e em seus momentos de reflexão diante do seu Deus, ele abre o seu coração, confessa o seu pecado, se humilha diante do Senhor e pede uma nova oportunidade de vida. Como a palavra de Deus nos fala que a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida a cada manhã, Deus não permitiu que Manassés morresse. Embora Deus tivesse permitido que Manassés fosse levado como cativo para o cativeiro de Babilônica, mas o objetivo de Deus tinha alcançado o seu propósito, levar o seu filho a se arrepender dos seus pecados. Deus não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário, o desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e à salvação em Jesus Cristo. Quando os céus reconheceu que Manassés tinha feito uma entrega completa ao Senhor, mais uma vez Deus lhe perdoa e permite que ele volte para Judá, para continuar no seu reinado. Querido amigo, esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei até onde você falhou na sua vida. Eu não sei quais são os tipos de pecados que você já possa ter cometido na tua vida. Mas uma coisa, eu e você, nós precisamos saber nessa manhã. Nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus compassivo, nós temos um Deus assentado no mais alto dos céus, mas os seus olhos estão sob a face dessa terra. O desejo de Deus é que nós nos arrependamos. O desejo de Deus é salvar todos os seus filhos. Se depender da vontade do Pai, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos um dia recebam a salvação em Jesus Cristo. O que eu e você hoje precisamos fazer é nos voltarmos para Ele, é abrir o nosso coração, é confessar os nossos pecados, é abandonar a velha vida e receber o perdão de Deus e ter a certeza da salvação em Jesus. Embora Deus perdoe as nossas transgressões e lance lá no fundo do oceano os nossos pecados e Ele não mais se lembra, mas as consequências Ele não remove. Nós teremos que lidar com as consequências dos nossos erros e não foi diferente com a vida de Manassés. A nação de Israel estava completamente enveredada pelos caminhos da idolatria e quando Manassés retorna mais uma vez a governar o seu povo, ele teria que lidar diretamente com a idolatria do povo do Senhor. Embora Manassés estivesse assumido os seus erros e estivesse disposto a viver uma nova vida ao lado do Senhor, as reformas que ele consegue levar o povo de Deus a fazer não são reformas que causaram um profundo impacto na vida de todo israelita. Mesmo servindo ao Senhor, muitos israelitas ainda continuavam a adorar aos seus ídolos. Após a morte de Manassés, seu filho Amon passou a reinar no seu lugar. Mas o reino de Amon foi um reino muito curto, reinou apenas 2 anos. Amon não aprendeu com um mau exemplo do seu pai, mas continuou nas mesmas práticas pecaminosas que o seu pai tinha trilhado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 33 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nós temos um
Deus de amor. Nós temos um Deus da segunda chance, um Deus que amou Manassés, um Deus também que nos ama hoje. O desejo de Deus é que nenhuma pessoa, mas que todos nós cheguemos ao pleno arrependimento dos nossos pecados, alcancemos a salvação em Jesus Cristo. Para Ele alcançar os seus objetivos, Ele usa de todos os meios para que nós possamos alcançar a salvação. É por isso que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. O objetivo de Deus em permitir que nós passemos por momentos difíceis é para que nós o reconheçamos como sendo soberano sobre a nossa vida. Deus, em toda a nossa trajetória, em toda a nossa vida, Ele se vale para nos levarmos a confiarmos e a viver pela fé no braço do Onipotente. É verdade que nós não deveríamos passar por momentos difíceis para reconhecê-lo como sendo soberano. Nos momentos em que mais somos abençoados, nós deveríamos nos voltar para o Senhor com palavras, com ações, com expressão de gratidão. Nós deveríamos adorar ao Criador de todas as coisas. Mas se for necessário para não perder nenhum dos seus filhos, Ele permite que passemos por momentos difíceis para nos voltarmos para Ele. A palavra de Deus nos ensina muitas verdades e podemos aprender mais uma verdade. Há muitos filhos que tiveram pais bons e se tornaram filhos ruins. E há filhos que tiveram pais ruins e que se tornaram filhos bons. Fica evidente para nós que nas nossas mãos está o direito de escolha, o direito de liberdade, que nós possamos usar a cada dia o direito que o Senhor nos coloca nas nossas mãos de uma forma santificada, para honrar, para dignificar o nome do nosso Criador. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.